Hola, dementes. O assustador encontro com sereias na Indonésia. As sereias são criaturas marinhas lendárias. São seres híbridos com tronco feminino e rabo de peixe. Segundo a lenda, elas são muito belas e possuem uma voz irresistível que atrai os marinheiros. Para os gregos antigos, as sereias eram mulheres com rosto bonito, cabelos longos e corpo de pássaro. Mas essas criaturas existem apenas nas lendas? Ao longo da história, ao redor do mundo foram registrados diferentes casos onde sereias foram avistadas. Inclusive, hoje em dia, existem vídeos e fotografias onde estão registradas sereias reais. A seguir, contaremos a você um dos avistamentos de sereias mais documentados. Se trata de um dos casos mais misteriosos e interessantes já relatados. Um dos casos mais surpreendentes registrados sobre o encontro com sereias ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Esta história se passou em 1943 nas belas Ilhas Kai, na Indonésia, onde um grupo de soldados japoneses estavam de vigilância. Durante a estadia nas ilhas, estes soldados relataram ter visto criaturas estranhas na água. Segundo eles, os rostos e membros delas se assemelham um pouco aos humanos, mas a boca era como a de um peixe, repleta de pequenos dentes afiados. Os soldados disseram que essas criaturas raras mediam cerca de 1,50 m. Sua pele era rosada ou salmão. Além disso, elas possuíam grandes espinhas que saíam de suas cabeças, pescoços e ombros. Esta horrível descrição não correspondia à imagem típica das sereias que conhecemos. Estas criaturas, vistas pelos soldados japoneses, não eram mulheres bonitas e não tinham caudas de peixe. Ademais, elas possuíam braços longos, ásperos e espantosas pernas de sapo com garras afiadas. Em várias ocasiões, soldados japoneses viram esses seres descansando na praia ou nadando nas lagoas. Na verdade, os soldados relataram que havia visto duas dessas criaturas brincando na praia. Também viu uma delas nadando com os mesmos movimentos que nós, humanos, costumamos fazer ao nadar. Um dos soldados também contou sobre o encontro inesperado que teve com um destes seres certa noite em uma praia. Enquanto caminhava, o homem viu à distância um ser de pequena estatura. Ele pensou que se tratava de uma criança perdida e começou a se aproximar. Quando estava a poucos metros de distância, a luz do mar iluminou o rosto da criatura e o soldado percebeu que tinha algo de errado naquela face, pois suas características faciais não eram inteiramente humanas. Ao perceber que foi vista, a criatura correu rapidamente e saltou na água, não voltando mais à superfície. Embora fosse mais comum vê-las na água, onde se movia habilmente e com facilidade, as sereias da Ilha Scali às vezes eram vistas na terra. Em determinada ocasião, um soldado avistou uma correndo na areia, aparentemente procurando por algo na praia. Houve até relatos de que as tropas haviam enfrentado as sereias. Uma patrulha relatou que durante uma tarefa de reconhecimento, enquanto os soldados atravessavam a espessa vegetação rasteira em busca de uma lagoa isolada, uma agitação na água chamou a atenção dos mesmos. Eles pensaram que era um peixe grande e chegaram perto de olhar o que estava acontecendo. De repente, da água saltou uma criatura sobre uma das rochas próximas. Ela era rosa, com características de macaco, mas não tinha pelos, somente uma boca de peixe enorme, e seus braços possuíam garras aterrorizantes nas extremidades. Os soldados ficaram paralisados. A criatura olhou para eles e emitiu um terrível e ameaçador grunhido. Ao mesmo tempo, outra dessas criaturas rapidamente nadou pela lagoa para se aproximar dos soldados, que descreveram seus movimentos como suaves e elegantes. A velocidade dessa abordagem foi surpreendentemente e os soldados não podiam desviar o olhar de suas poderosas garras. Quando a criatura se aproximou deles, saindo da água, a que estava na rocha continuou a grunhir, emitindo sons ameaçadores. Assustados, os soldados começaram a atirar. Tantas foram as balas que a água salpicou. Os soldados também dispararam contra a que estava na rocha. Foi uma grande confusão. Quando os soldados pararam de atirar, perceberam que as duas criaturas tinham desaparecido. E eles ficaram ali, no meio da selva, confusos e imaginando o que seriam aquelas criaturas que tinham acabado de enfrentar. Em outra ocasião, um dos soldados estava completamente exausto pelo calor. Então, ele decidiu se refrescar na água. Ele se agachou para jogar um pouco de água no rosto, mas quando abriu os olhos, seu sangue gelou. Ele descobriu um rosto olhando para ele, uma coisa horrível, como um macaco.
com boca de peixe e espinhos como um ouriço do mar. A criatura estava na superfície da água, a pouco menos de 1 metro do soldado, e exalava um fedor horrível de peixes. Imediatamente o homem pegou sua arma e disparou contra o monstro, mas este rapidamente desapareceu debaixo d'água e o soldado nunca soube se ele havia sido atingido ou não. Outros soldados, embora não tivessem encontros direto com as sereias, muitas vezes as viam deitadas em praias solitárias ou nadando pacificamente. Um deles alegou ter visto uma delas capturando peixes e os comendo. Estas criaturas eram geralmente vistas em lagoas e não no mar. Embora os soldados japoneses estivessem aterrorizados e perplexos com o que haviam visto, estas criaturas não eram desconhecidas para os povos indígenas que habitavam as ilhas. Quando os soldados perguntaram sobre estas criaturas, os ilhéus explicaram que elas eram chamadas de orang ikan. Na língua malaia, orang significa humano e ikan significa peixe. Então, a tradução seria algo como peixe humano. Os aldeões disseram que era muito comum ver essas criaturas pelas ilhas e que, inclusive, tinham até pego algumas delas em suas redes enquanto pescavam. As criaturas geralmente ficavam longe, mas eram ferozmente territoriais e podiam chegar a atacar caso alguém se aproximasse demais. Os nativos confessaram que temiam as criaturas, mas as aceitavam como parte do ecossistema. Eles prometeram aos soldados que, se pegasse alguma em suas redes, informariam os mesmos para que pudessem vê-las de perto. Certa noite, o sargento da tropa, chamado Taro Oriba, foi convocado pelo chefe de uma vila próxima. Quando ele chegou ao local, foi informado que naquela manhã, um grupo de pescadores haviam encontrado um orang ikan morto na praia e que levaram o seu corpo para uma cabana para que ele pudesse vê-lo. Um pouco cético, o sargento foi até a cabana, onde um grupo de aldeões estavam reunidos. Eles pareciam ansiosos e assustados. O sargento se perguntou se ele realmente queria ver o que estava naquela cabana, já que era algo que estava causando tanto pânico nos aldeões. No entanto, seu lado racional o convenceu de que, independente do que estivesse na cabine, havia uma explicação lógica para aquilo. Contudo, Oriba ficou atordoado com o que encontrou esticado no chão da cabana do chefe da aldeia. O sargento Oriba descreveu a estranha criatura que estava sem vida no chão como um ser de 1,60 m. Ele tinha cabelo que alcançava os ombros, de cor marrom avermelhado, embora fosse escasso e irregular. A criatura também tinha espinhos ao longo do seu pescoço. O rosto da sereia era muito feio, com uma combinação de traços humanos e símios. O nariz era curto, tinha uma testa ampla e orelhas pequenas. A boca, sem lábios, era larga como de um peixe e estava cheia de dentes minúsculos e afiados como agulhas, ideais para capturar e segurar presas. Os dedos das mãos da criatura eram longos e unidos pela pele, e com garras translúcidas nas extremidades. Oriba também disse que havia um tipo de alga presa ao longo de todo o corpo da sereia, o que lhe dava uma tonalidade esverdeada. O odor do orang ikan era horrível, uma mistura de peixe podre e carne fética. O sargento Taro Oriba tinha visto essas criaturas muitas vezes, embora sempre à distância e duvidando que fossem realmente sereias ou monstros marinhos, como descrito por seus soldados. Mas, nesta ocasião, enquanto via um dos seres tão perto, ele não conseguia entender ou explicar a natureza da criatura. Na verdade, não havia nenhum ser vivo residindo naquela ilha que fosse semelhante àquele estranho humanoide que ele estava observando. Isso o perturbou profundamente. Quando voltou ao Japão, o sargento procurou zoólogos e contou-lhes sobre suas experiências, pedindo que fosse às Ilhas Kai para investigar o fenômeno, mas ninguém levou a sério o que ele falou. O fato de ele não ter tirado fotos das supostas sereias não ajudou em nada e ele acabou sendo ridicularizado pela comunidade científica do seu país. O que eram essas criaturas que tantos soldados viram? Que corpo seria aquele que o sargento viu na cabana do chefe da aldeia? Algumas pessoas queriam explicar o fenômeno dizendo que tudo se devia à imaginação dos soldados japoneses que se encontravam em terras estranhas e em meio a uma guerra. No entanto, o número de vezes que tais criaturas foram vistas por mais de uma testemunha é algo muito misterioso. Conclusão: o orang ikan é um grande mistério que até hoje permanece sem solução. Ainda que não se trate de sereias ou qualquer criatura semelhante, algo realmente estranho estava acontecendo nas ilhas e talvez nunca descobriremos o que era.
O que achou da história das sereias indonésias? Você acredita que estas sereias realmente existem? Conte para nós a sua opinião na seção de comentários. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para que não perca nenhum dos nossos conteúdos. Você também pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Aqui é Dementes. Esperamos por você em um novo vídeo aterrorizante. Até a próxima!